Nós vamos, na segunda parte desse vídeo, fazer agora a integração com a Firebase. Então, nós vamos criar um projeto dentro da Firebase e depois importar esse projeto para ser utilizado junto com o Vue.js. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? O que eu fiz nesse primeiro momento foi fazer uma cópia daquele projeto numa outra pasta chamada Vue.router Firebase. Ele já está em execução, não fiz mais nenhuma alteração. Então, neste momento, nós temos aqui o mesmo projeto como nós tínhamos antes em execução. Se eu digitar Eduardo com uma senha qualquer, ele vai me dar uma mensagem de usuário inválido. Mas se eu colocar Eduardo com a senha Eduardo, ele vai então para uma tela que tem os dados aqui fixos, né? Nós vamos buscar esses dados agora da Firebase. Então, primeiro, nós vamos vir aqui nessa página console.firebase.google.com. Aqui eu posso criar uma aplicação gratuita, de forma gratuita. Eu vou adicionar um novo projeto. Esse meu projeto vai ter o nome de todo-list-view. Vou criar esse projeto aqui. Prontinho, eu não vou ativar o Google Analytics dele, vai criar o projeto, ele é bem breve para fazer isso, né? Enquanto ele está criando esse projeto, nós já podemos adicionar depois o pacote que nós vamos utilizar no Vue.js, que nós vamos usar o pacote chamado Firebase. Então, nós só vamos instalar o pacote Firebase. Eu vou abrir aqui uma nova abinha aqui, né? Vou colocar um mais aqui. Eu vou na mesma pasta que nós estamos trabalhando, que é o Vue.router Firebase, na lista de tarefas. E aqui então nós vamos colocar um yarn add Firebase ou npm install Firebase. Ele vai instalar o Firebase aqui. E nós vamos então fazer a configuração dele. Para fazer a configuração da Firebase, nós vamos criar na pasta de plugins que nós temos aqui no Source, nós já temos um plugins do Vuetify, né, que é da configuração do Vuetify. Nós vamos criar mais um arquivo que é chamado de firebase.js. E esse arquivo aqui ele precisa ter algumas configurações básicas que nós precisamos colocar para ele. Então, uma hora que o Firebase está instalado, nós podemos importar o Firebase. Então, nós vamos colocar importar o Firebase from Firebase/app. Nós vamos também importar o módulo do Firebase de autenticação, que é o que nós vamos utilizar aqui. E nós vamos importar o módulo do Firebase da Firestore, que nós vamos usar a parte de banco de dados. Nós vamos usar o banco de dados que a Firebase oferece e também utilizaremos a parte de autenticação. Então pronto, está feita a instalação dele básica. E agora nós precisamos colocar aqui a parte de configuração. Então nós criaríamos uma parte chamada Firebase Config. E aqui nós precisamos colocar, né, igualar isso aqui a um conjunto de configurações que nós precisamos trazer lá do console do Firebase. Então para isso, o projeto aqui já está criado. Nós temos o nosso projeto criado. Podemos vir aqui, ó, nessa engrenagem, nas configurações do projeto. E eu posso, então, associar um app a ele, né? Tanto por aqui, como se eu vier por aqui, né? Então, eu posso configurar um app para ele, né? O nome do app que eu quero registrar, né? Eu vou colocar todo list view. Eu não vou colocar o hosting para ele, então eu vou registrar o app. Podia fazer pelaquela outra parte também que eu tinha acessado antes. Quando eu registrar, então, aqui o app, ele vai me dar um conjunto de informações que eu preciso colocar aqui, ó, né? Praticamente até já tem aqui o console, né? Como eu preciso fazer. Eu vou executar isso, depois este comando aqui, initialize app. Se eu continuar no console, né, aqui nas configurações do projeto, né, eu também posso por aqui, ó, ver como fazer a configuração via CDN ou a configuração assim. Eu posso copiar simplesmente essa linha aqui, ó, inteira, né, e colocar aqui nesse const Firebase config, vai dar a mesma coisa também. Agora eu vou inicializar, eu importei o Firebase aqui, então agora eu vou inicializar ele, vou colocar um firebase.initialize app, e aqui eu coloco o arquivo de configuração que eu quero utilizar, que é o Firebase config, e agora eu posso colocar aqui algumas variáveis que eu posso querer utilizar ao longo do sistema. Então eu posso colocar, por exemplo, a firebase.firestore como variável db. Nós já fizemos isso em outros exemplos que tem em outra playlist, que eu fiz um projeto de uma lista de tarefas integrada com a Firebase de forma similar a isso, né? Eu também posso usar, então, um const out, vai ser igual ao meu firebase.out. E são duas partes que eu já importei aqui em cima. Então, eu consigo utilizá-la.
E eu posso criar também outros elementos, como eu vou criar duas coleções lá na Firebase. Eu vou criar uma coleção chamada Tasks e uma coleção chamada de Profile. Então, eu já posso fazer aqui uma chamada para essas coleções, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Posso criar aqui uma outra constante chamada Profile Collection, e eu vou colocar aqui a db.collection, e eu vou querer a collection profile, e posso fazer também uma const chamada tasks collection, e é o nome que eu quiser colocar aqui, vai ser uma collection que eu vou chamar de tasks. Prontinho, eu tenho isso aqui, e agora que eu tenho isso, eu posso exportar, então, esses elementos, para poder ser utilizado depois pelo meu sistema. Eu quero exportar o db, o alt, o profile collection, o tasks collection. Então, eu vou exportar para depois poder importar em alguma outra parte do sistema. Depois nós vamos precisar criar essa profile e essa tasks, né, essas collections aqui, lá na Firebase. Feito isso, no main.js, eu também preciso fazer agora uma configuração para utilizar este recurso que nós acabamos de importar aqui, né? Então, eu vou querer, neste momento, apenas é, é, importar o módulo de autenticação para verificar ou não se esse usuário está autenticado. Bom, eu nem preciso, neste momento, fazer isso ainda, né? Eu vou até deixar assim mesmo, não vou nem me preocupar com isso. Nós vamos agora fazer, eu poderia aqui, né, só carregar esse módulo, depois a gente pode ver isso, caso ele já esteja autenticado ou não. Nós vamos mexer agora aqui nas rotas para poder verificar se o usuário está ou não está autenticado. E se ele não estiver autenticado, ele vai ser redirecionado para uma tela de autenticação. Para isso que nós vamos marcar aqui, ó, é que sempre que ele for nessas rotas que tem o /home e o /perfil, eu vou criar uma tag meta e vou querer dizer que eu vou criar uma variável chamada requires auth e vou dizer que ela é true. Então, aqui nesses elementos aqui que usa esse componente default, que tem o home e o perfil, eu estou criando essa meta chamada require auth, né? Ou seja, que requires auth, que ele requer uma autenticação, que ele necessita de uma autenticação, que neste caso é obrigatório. Para o login, eu não vou colocar nenhum tipo de verificação. Mas, além disso, aqui embaixo do router, antes de exportar o router, eu vou usar uma propriedade dele, né, já que é um objeto aqui, né? O router é um objeto da classe viewRouter, que usa essas rotas aqui como característica, como parâmetros. Eu vou usar um método dele chamado beforeEach, ou seja, antes de eu tratar cada rota, eu vou executar uma função, né? E neste caso, a função que eu vou executar, ela tem 3 parâmetros. From, embora nós não vamos usar ela precisa, e next, para onde ela vai. Essa função, então, é uma arrow function, e o que ela vai executar? Eu vou pegar aqui quais são os campos que são que requerem autenticação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um to.matched, e eu uso uma funçãozinha aqui dele. Eu vou verificar o seguinte, ó, eu vou olhar se tem algum parâmetro que veio naquele to, né, em que ele tem o requires auth dentro do meta. Então, para cada um daqueles parâmetros, você vai olhar um deles se tem o x, se tem o parâmetro x aqui, poderia ser A, B, C, né? Se tiver um objeto meta ali dentro com o requires, né, uma chave meta com uma chave requires auth ali dentro for true, então ele vai passar aqui para dentro desse requires auth. Vai pegar cada um deles e vai fazer isso. E agora eu queria olhar o seguinte, ó, se a rota que eu quero for requires auth e eu não estou autenticado e eu preciso já buscar essa variável de autenticação, né, se o usuário atual não está autenticado, o que eu vou fazer então? Eu vou redirecionar ele para o /login. Se não, eu vou simplesmente passar para o próximo, né? Uso essa função next aqui, o from, eu não precisei utilizar, poderia ser um underline aqui, né? Não tem problema nenhum, né? Eu vou deixar from só para a gente saber que são 3 parâmetros. O primeiro é para onde vai, de onde veio e qual é o próximo parâmetro. Eu preciso também pegar esse out. Então, para a gente usar esse out aqui, eu só... Bom, já importou sozinho, né? Então, já importou import out from plugins Firebase, né? Se ele não tivesse importado aqui, era isso que a gente tinha que colocar. Ele já fez sozinho quando eu utilizei aqui esse out.currentUser. Esse currentUser já vem sozinho para nós do módulo de autenticação da Firebase. Ele já pega se tem algum usuário autenticado ou não. Se o usuário não está autenticado, ele é nulo. Então, não ia passar aqui nessa função, né?
Então, e ia ser redirecionado. Agora, neste caso aqui, eu vou voltar, ele está em execução. Se eu voltar para a minha página, veja, tentar acessar o barra, né, ele vai redirecionar de novo para o login. Se eu tentar acessar o barra perfil, ele vai redirecionar para o login. Se eu tivesse colocado aqui nesse requires auth igual a false, false, assim, e eu colocar aqui o barra, então o barra vai ser apresentado para mim. Então ele requer agora, né, que aquelas páginas sejam autenticadas. Então não está autenticado e vai ser redirecionado para o login. Agora o que nós vamos fazer é tratar o login. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos tratar o login? Então nós vamos voltar naquela página nossa de login, deixa eu voltar aqui, né? Então nós vamos vir aqui no arquivo de login, na view de login. Eu poderia ter criado aqui vários componentes, né, para deixar um pouco melhor essa página, mas nós fizemos ela bem simples mesmo, né, que era mais para facilitar o nosso uso. E agora aqui, ó, no método de login que nós criamos, né, nós verificamos aqui o método de login e ele está aqui ó, neste botão, ele executa o método login. Aqui nós temos uma verificação bem simples, simplesmente se ele tinha usuário ou senha igual a Eduardo. O que nós vamos fazer agora é um método assíncrono, que ele vai lá na Firebase e vai tentar fazer a nossa autenticação. Então, eu vou usar um método assíncrono para isso. E para isso eu vou precisar importar aqui em cima os métodos da Firebase. Então, eu vou importar asterístico como FB. Vou fazer assim mais porque a maioria das documentações trazem assim, exemplos de internet já vão trazer assim, importar asterisco como FB. E então, se outra hora você vê outros manuais, vai te facilitar a apropriação do conhecimento, embora você poderia importar cada um dos elementos de cada um deles, né, e poder utilizar. Nós vamos importar isso aqui do plugins Firebase. Eu podia deixar também de forma global, né, esses componentes registrados, eu não fiz isso, podia ter feito. Então eu estou importando como Firebase aqui. Agora nós vamos utilizar aqui nesse exemplo, eu vou até apagar todo esse exemplo aqui dele, e nós vamos fazer agora aqui então um exemplo do login, né? E como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um try, e nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um await, fb.out, e aí nós vamos logar, que é um sign in with email and password. Essa é uma função pronta que a Firebase já nos oferece. Nós podemos olhar toda a documentação da API da Firebase e ela já oferece várias funções prontas para a gente poder acessar, né? Uma API completa para poder acessar seus dados. E o acessar com o usuário e senha, ela precisa de dois parâmetros, e-mail e senha. Nós já temos aqui o objeto user, e quando a gente preenche o campo de input, ó, ele grava no user.email e no user.password. Então, são esses dois elementos que nós vamos passar para o parâmetro. É o this.user.email e o this.user.password. Prontinho. Feito isso, né, já temos esse parâmetro aqui. Agora, o que nós vamos fazer é só, se tiver certa autenticação, só vamos redirecionar ele, como a gente já tinha feito antes, né, para um elemento em que o nome dele, em que o name dele seja home. Prontinho, vai redirecionar ele para o home. Só que todo catch precisa, todo try precisa de um catch, então nós vamos tratar aqui, se der algum erro, que erros que nós vamos tratar? Eu posso tratar aqui, eu posso pegar aqui um código de erro, né, e ele vai ser o error.code que eu vou receber da Firebase. E esse erro.code pode ser vários, podem ser vários tipos, né? Eu posso ter um erro do tipo de usuário sem inválida, e-mail inválido, posso ter vários tipos. Eu vou colocar, eu poderia ter feito só um default aqui, mas eu vou fazer alguns exemplos para gente. Então eu vou fazer assim, ó, um switch. Se esse meu error code, né, quais são as possibilidades que eu tenho? Qual é o case que ele pode ser? Ele pode ser um out barra wrong password. Também está na documentação dessa função aqui, ó, sign in with email and password. Eu vou copiar aqui para você poder ver. Vou abrir aqui uma tela. Vou colocar JavaScript. Coloquei essa funçãozinha aqui, ó. Então tem toda a documentação de como utilizar aqui a Firebase, né? Toda a documentação de como utilizar os comandos todos, de login, N comandos aqui, ó. E ó, a forma de utilizar um create ou um login. E também tem, em algum momento, as nossas mensagens de erro, né? A gente pode, documentação de referência da autenticação, deve estar aqui nessa documentação aqui, ó.
Quais são os tipos que ele tem aqui para nós, né? Variáveis. E aqui são as mensagens de erro. Tem várias mensagens de erro que a gente poderia utilizar, né? E aí, claro que nós queremos usar para aquele comando, que é o sign in password, tá aqui, ó. Neste caso, ó, são as mensagens de erro: invalid e-mail, user disabled, user not found, wrong password. Nós vamos trabalhar com invalid e-mail, wrong password e user not found. Então, nós vamos usar esses exemplos agora, mas tem todos os exemplos, possíveis códigos de erros que podem voltar do servidor. Então, neste caso agora, se for uma senha inválida, nós já tínhamos deixado preparado aquele dis.errorLogin, né? Já tínhamos deixado pronto uma função para isso. Eu vou colocar igual a true e pronto, vamos dar um break. Também, se for um out e ele for invalid e-mail, né? Também nós vamos mostrar aquela mensagem de error login igual a true. Vamos dar um break. Agora, se for um out, se for um user not found, neste caso, então, nós vamos dar um error login. Opa, não, nós vamos fazer outra coisa aqui, nós já vamos trabalhar, nós vamos fazer isso, né? E eu posso jogar aqui um default, né? O default também eu vou fazer igualzinho. Se o usuário não for encontrado, eu quero mostrar uma tela de diálogo, perguntando se ele quer ou não quer criar um usuário novo. Então, veja que o Vuetify, se ele estiver na documentação do Vuetify, na documentação dele, nos componentes que ele nos oferece, né, aqui nos componentes, ele me oferece caixas de diálogo. Né? Então, essas caixinhas de diálogos assim. Então, é um vDialog. E ele me oferece caixinhas que eu posso perguntar, eu posso fazer algum tipo de resposta. Então, o que eu vou fazer aqui é uma caixinha de diálogo dessa, né, do tipo persistente, assim, em que ele não pode clicar fora sem responder sim ou não. Né? Então, nós vamos fazer uma caixinha de diálogo dessa. Né? Para isso, eu vou criar uma variável que eu vou falar que diz .nova conta vai ser igual a true, que vai ser essa variável que eu vou utilizar, e aí tem que dar um break depois. Nova conta por padrão, então eu vou criar aqui uma variável chamada nova conta. Por padrão, nova conta vai ser false. E nós vamos fazer um vDialog, como a gente já tinha feito antes um vSnackBar, fora aqui, também posso fazer um vDialog, então um vDialog assim. E agora nós vamos colocar as opções desse vDialog, né? Nós vamos colocar que ele vai estar associado àquele nova conta, então só vai mostrar se a nova conta foi verdadeira. Ele vai ter um persistente, ele vai ser persistente, e ele vai ter uma largura máxima, né, max width de 300 pixels. Prontinho, então já tem aqui um primeiro vDialog, né, que ele pode apresentar. Está dando algum erro aqui que nós já vamos verificar. Ah, tá, porque tem que rodar de novo a Firebase, né? Tem que rodar novamente. Eu vou só fazer esse vDialog e depois eu pare e acesso de novo. Nessa vDialog eu vou colocar um vcard dentro dela. E o primeiro elemento do vcard é um vcard title. E esse vcard title vai ter um desejo, uma conta do tipo conta não encontrada. Ponto. É o título que ele vai mostrar. E agora eu vou querer colocar um vcard text aqui, ó. Um vcard text. E eu coloco um texto qualquer, né? A conta não foi localizada. Deseja criar uma nova conta com os dados informados. Então, ele vai fazer uma pergunta aqui para mim, né? Quer criar uma nova conta com esses dados informados? E aí eu vou colocar embaixo desse vcard text, eu vou colocar um negócio chamado um vcard actions. Né? Isso aqui está na documentação dos vcards, dos cards. Então eu posso criar, os cards são compostos por actions, por title. Né? Então eu posso ter vários modelinhos aqui de como a gente pode trabalhar. Né? Por actions, por subtitle, title, text. Né? Então tem vários exemplos de como a gente pode fazer. Eu já estou entregando aqui alguns. Ele vai ter um spacer, um vspacer aqui para espaçar um pouco, para dar um espaço nesses elementos. E vou colocar então dois botões. O primeiro botão ele vai ter da cor green, e eu vou chamar um dark em um green um pouco mais escuro, que é um botão de texto. E no arroba clique dele, ele vai executar uma função chamada criar nova conta. E eu vou colocar um sim. Um outro botão, ele só vai colocar esse nova conta igual a false. Nova conta igual a false. Sim, a gente só vai executar esse nova conta igual a false.
E eu vou colocar, então, que a cor dele é um red, é vermelho. Prontinho. Como está dando esse erro do Firebase, é porque eu instalei o Firebase, mas já estava em execução aqui o Yarn, né? Então eu tenho que rodar novamente. Vou parar e vou executar novamente. Pronto, mas ele ainda deu um erro. Ele deu um erro do arroba plugin. Bom, nem era aquele erro mesmo, o erro é só porque eu chamei arroba plugin e arroba plugins. O erro nem era aquele. Pronto, estava certo. Nem precisava ter feito aquilo tudo. Se eu coloco um usuário assim, ó, ele vai me dar um erro de usuário sem inválidos. Agora, se eu coloco um usuário que, de fato, poderia existir, que é uma conta de e-mail válida, né, e eu vou escrever aqui um texto qualquer, ele vai me mostrar uma mensagem, opa, do tipo usuário ou senha inválidos. Ele não colocou que o usuário não foi encontrado. Vamos ver se eu escrevi alguma coisa diferente. É user not found. Tá certo, né? Deixa eu ver na documentação. É alt/user not found. É isso mesmo. Passando esse e-mail e senha. Então, vamos verificar o que está retornando do servidor. Vai tratar aqui. Vamos ver o console. Vamos dar um login. Comando de rede. Novamente, vamos dar um login. Vou ler novamente aqui, ver se ele está fazendo a chamada na Firebase. Deixa eu colocar aqui, então. Criar nova conta não foi criada, não foi liberada aqui ainda. Deixa eu colocar aqui um método, por enquanto, aqui embaixo desse elemento. Vou colocar o método criar nova conta. Que vai estar vazio, vou dar um console.log to-do, ainda não existe. Prontinho, vamos dar um enter aqui. Ele não dá mais erro. Eu vou colocar, então, uma conta que não existe, vou dar um login. E ele deu um post de um usuário e senha. Tá. Então, agora o que nós precisamos fazer é vir aqui na autenticação da Firebase. E entre os métodos que nós temos de autenticação, né, nós precisamos liberar aquele método de autenticação, que é o método de usuário, autenticação por usuário e senha. Então, esse método está desativado. Então, eu preciso vir aqui, eu preciso ativar este método. Né? Prontinho, vou salvar. Agora esse método aqui está ativado. Posso logar via Google, via Facebook. Esse método aqui não estava ativado. Uma hora que esse método está ativado, então, eu posso... Não tinha, acho que nenhum erro no código. Vou dar um login. E assim vai me perguntar. A conta não foi localizada, já não deu mais nenhuma mensagem de erro aqui. Se eu quero criar, eu vou falar que está escrito sim nos dois, né? Vou colocar não aqui. Não vai criar. Então, nós vamos primeiro arrumar isso. Está escrito sim nos dois. Deixa eu voltar aqui no código. O segundo eu quero que mostre a palavrinha não. E o primeiro vai mostrar sim. O outro vai criar uma conta, né? Criar nova conta. Então, nós vamos colocar agora aqui, ó, Eduardo. Vou colocar a senha Eduardo para não esquecer. Vou vir aqui no console. Cancelar. Eduardo. Eu vou colocar a senha Eduardo. Fazer um login. Ele vai perguntar se eu quero criar. Eu vou falar que não. Ele vai sair. Novamente, eu vou mandar logar. Se eu falar que eu quero criar, ele vai colocar o to-do ali, porque eu tenho que fazer essa funçãozinha. Eu já podia também apagar aqui, né? Colocar. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar esse to-do aqui, falando que o diz ponto nova conta é igual a false. E agora, então, nós vamos fazer o to-do. E o que nós vamos fazer na hora de criar essa nova conta? Nós vamos simplesmente, vai ser um método assíncrono também, vou dar um async aqui, né? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar que eu vou fazer um await fb.out e aí tem uma funçãozinha chamada create user with email and password, passando aqueles mesmos parâmetros udis.user.password, o e-mail e a senha, né? Então, ó, opa, ele voltou para cá. Então, eu tenho esse fb.out_user, create user with email and password, né? E depois que eu faço isso, eu posso executar o método login de novo, diz.login, pronto, para ele executar o login, né? E ele já vai ser redirecionado para a tela de login normal. Então, vamos testar? Ó, eu vou colocar eduardo.silva@gmail.com, vou colocar uma senha. Se eu cancelar, ele vai fechar. Se eu der um login,
ele vai dizer que não tem essa conta. Se eu falar que eu não quero criar, ele fecha. Mas, se eu falar que eu quero criar, ele vai criar a conta e vai me redirecionar para a tela do login. E agora eu já vou saber que eu estou autenticado, né? Então, deixa eu fechar essa telinha aqui. E aqui está as informações. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer a tela de perfil, né? Nós vamos fazer o nosso perfil do usuário. Nós vamos buscar os perfis lá dentro da Firebase. Então, nós vamos ter aqui na Firestore, nós vamos ter aqui uma collection criada, né? Nós ainda não temos nada criado, nós vamos criar um banco de dados aqui na Firestore. Nós vamos colocar ele em modo de teste, né? Nós vamos colocar ele em modo de teste, vai funcionar só por um mês aqui, depois precisaria alterar essa data aqui, né? Se a pessoa quiser, ou colocar permissões avançadas. Eu vou colocar só uma permissão por um mês mesmo. Se eu colocar em modo de produção, a gravação vai estar proibida desde que você venha aqui e altere para true ou para false essa informação. Então, eu vou colocar em modo de teste, vou avançar, né? Eu posso escolher aqui onde eu quero colocar esse servidor, né? Vamos ver se tem aqui um South America, tem aqui um South America, vou ativar. Eu posso colocar em qualquer lugar o servidor. Ele vai me provisionar um espaço, e aí eu posso, depois disso, poder acessar. Eu já tinha colocado na documentação que nós vamos usar dois modelos, né? Nós vamos usar uma coleção chamada Tasks e uma outra coleção chamada Profile. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, né? Criar já essa collection chamada Tasks e uma outra chamada Profile para poder gravar os dados do perfil do usuário. Então, ó, eu posso criar a coleção. Se eu não me engano, ele cria sozinho também, se eu não criar ela por aqui, uma Profile, né? Eu não quero colocar... eu acho que eu não preciso mesmo criar a coleção. Eu vou deixar ela criar sozinha. Vamos ver se ela cria sozinha a coleção Profile, tá? Então, fizemos o login está funcional. Agora, nós vamos para a parte do perfil, né? Já criamos um Firestore, um ambiente de banco de dados lá no servidor, e agora nós vamos para a parte do perfil. Eu vou fechar esses arquivos abertos, vou vir aqui no arquivo do perfil, que ele está bem simples, e agora aqui então nós vamos trabalhar com ele. Olha o que nós vamos fazer, eu vou usar um método aqui, ó, chamado mounted, né, ou seja, quando for montado a minha página, eu vou querer fazer algumas coisas. Então vai ser um método assíncrono, eu vou querer buscar os dados do meu perfil. Eu poderia até fazer chamar uma outra função. Eu vou fazer isso na leitura das tarefas, para ter duas formas diferentes de como a gente trabalhar, né? Eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada UID, que ela é vazio no início, e eu vou fazer o seguinte, ó, que o dis.uid vai ser igual ao meu FB, vai ser igual ao meu usuário autenticado. Então, de novo, né, eu vou importar asterisco sfb from @plugins/firebase. Então, eu importo este serviço, né? E agora aqui eu vou colocar que ele é igual a fb.out.currentuser.uid. Se o usuário está autenticado, eu vou ter essa informação para poder utilizar. Eu vou só dar um console.log dessa informação para que você possa ver lá, dis.uid. Se o usuário está autenticado, que é o nosso caso aqui, ó, e eu voltar aqui, ó, opa, agora tem aquele usuário Eduardo. O usuário Eduardo já existe, tá, já está autenticando. Eu vou mandar inspecionar o elemento aqui, ó, e vou vir aqui no console. Se eu mandar acessar o perfil, ele consegue pegar o meu UID. E é por esse UID que eu vou querer acessar os dados. A minha coleção, ela vai ter algumas informações. Ela vai ter o nome do usuário, o outro nome do usuário, vai ter o nome e o sobrenome do usuário, first name e last name do usuário, o nome e sobrenome, e vai ter um UID associado, para fazer uma associação com a tabela de usuários, que eu não consigo colocar campos adicionais naquela tabela de usuário. Porque essa tabela de usuários que é me oferecida aqui, ó, agora, se eu vier aqui na tabela de autenticação, já tem o usuário aqui, ó. Mas eu não consigo colocar informações adicionais aqui, né? Eu não tenho acesso a isso, não posso, isso aqui a ferramenta me integra. Então, eu vou criar uma tabelinha, uma coleção, né? A gente chama de tabela, mas não é bem uma tabela, né? É uma coleção não relacional. Eu vou pegar essa informação e vou associar com esse ID de usuário aqui, ó, WUQ, que foi o mesmo que nós lemos aqui, ó, WUQ, né? Então, essa informação. O que nós vamos fazer, então?
nós vamos agora fazer uma busca de um perfil. Nós vamos verificar o seguinte, será que tem um perfil associado a esse ID? Né? Então, nós vamos pegar aqui um user profile, nós vamos verificar, será que ele existe? E ele vai ser igual a um await, eu vou fazer uma busca, por isso que teve esse método async aqui, vai ser um await de fb.profile, nós criamos lá um profile collection, e agora aqui nós vamos fazer o quê? Um where, onde o campo UID for igual ao dis.uid. Né? Se existe um campo lá igual ao ID, eu quero buscar esse campo. Então, eu fiz uma busca, né, deste campo aqui. Está me dando um erro porque eu criei esse user profile, mas não utilizei para nada. Né? Então, o que eu quero verificar agora é se esse user profile, o tamanho dele, né, se ele, ou seja, se ele tem um documento dentro dele, e o tamanho desses documentos que ele retornou, né, for maior que zero, ele vai fazer alguma coisa para mim. Se não for maior que zero, é porque não tem nenhum perfil associado a esse ID, que é o que está acontecendo agora com a gente não tem esse perfil criado ainda, né? Mas se ele tem, então para isso até eu vou criar aqui, ó, ele tem um perfil associado, né? Ele has profile, vou até colocar em português, né? Ele tem um perfil, né? Vou colocar ele como false, né? Então tem uma mistura aqui, às vezes algumas coisas estão em português, outras estão em inglês, né? Mas só para a gente poder entender aqui. Ele tem um perfil, né? Se ele tem o perfil, né? Se ele vai me retornar, se ele não entrar nesse if aqui, ele vai continuar com esse perfil igual a false. Senão nós vamos alterar o valor desse perfil. Então a primeira coisa que nós vamos dizer é que o perfil, que ele tem perfil, é igual a true. Ele passa a ter um perfil, né? E qual é o perfil dele? Então, o perfil dele nós vamos pegar aqui, ó, vai ser, na realidade, o user profile, .docs na posição 0. Eu sei que só tem um documento associado a esse perfil, eu não tenho vários perfis, eu podia ter um histórico de perfis desse usuário, mas não é o nosso caso, a gente não está fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável chamada meu profile ID, vai ser igual ao perfil.id. Perfil.id, a primeira informação que vem dele. Eu vou falar que o meu nome é igual ao meu perfil. Ponto. Aí eu vou usar uma funçãozinha chamada data e eu vou pegar a informação que eu tenho gravado lá no servidor, que eu vou chamar de nome. Né? Num outro exemplo que eu fiz, eu chamei de first name e last name. Né? Então, não tem problema nenhum, né? Você pode chamar os nomes que você quiser. Né? No exemplo que eu fiz antes, que era só JavaScript puro, eu usei a biblioteca chamada Bootstrap, usei o Switch Alert. Então, tem um outro tutorial aqui, outra playlist minha que ensina como fazer, e era JavaScript puro, sem Vue.js, escreve-se um pouco mais. Naquele exemplo eu usei first name, last name, os nomes estavam todos em inglês. Aqui eu resolvi mudar, só para a gente poder ver a diferença, né, daquilo que está relacionado ao que eu estou criando e daquilo que a Firebase está oferecendo ou que o Vue.js está oferecendo. Então, feito isso, então se tivesse um plugin, se tivesse um perfil, ele ia mostrar para mim agora aqui os dados do perfil, né? Então veja que não está dando nenhum erro, vou dar um enter aqui, ó, ele não está dando erro na busca que ele está fazendo. Opa, ele está redirecionando todas as vezes, já vamos verificar por que isso está acontecendo. Né? Vou logar aqui, ó. Ok. De qualquer forma, o perfil não está sendo apresentado aqui, também não teve nenhum erro. Né? Vou fechar aqui novamente. Está aqui o perfil, home e perfil, não tem nada. Agora, se eu escrever alguma coisa no perfil, como é que nós vamos trabalhar então? Tem um método salvar aqui, eu tenho um nome e sobrenome. Né? Eu vou colocar aqui um arroba clique, né? Eu vou colocar salvar, vou executar um método salvar. Né? Eu até vou colocar salvar perfil, para a gente criar um nomezinho bonitinho. E eu vou criar aqui, ó, abaixo do async methods, né? Eu vou colocar um methods do async mounted, né? Agora abaixo dele, eu vou criar então o quê? Um salvar perfil. Salvar perfil tem que ser um método assíncrono, porque ele vai fazer uma chamada no banco de dados. Então, olha o que eu vou fazer. Se eu tiver perfil, eu preciso fazer um update, né? Se tem perfil, né? Eu preciso fazer um update. Nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Console.log, eu preciso fazer um update. Se não tiver perfil, eu preciso fazer um adicionar perfil. Então, vou dar um OK aqui, né? Eu vou voltar nos exemplos, né? Eu vou inspecionar o código. Tá aqui, ó.
Ó, vou vir aqui no console, eu vou limpar aqui os dados, ó, não tem perfil, vou salvar, ó, eu preciso adicionar um perfil. É esse perfil que eu quero adicionar com esse usuário e senha. Então, nós vamos voltar no código, deixa eu voltar aqui. Se ele não tem perfil que eu adicionar, que é o que nós estamos querendo fazer, o que nós vamos fazer então neste caso? Nós vamos dar um await fb, ponto, a mesma ideia do profile collection, e nós vamos adicionar um novo perfil, e nesse adicionar perfil nós vamos precisar de 3 campos. O campo UID, que foi o mesmo do qual eu fiz a busca aqui, ó, né? O campo UID vai ser igual ao perfil do usuário, que é o dis.uid. Nós temos essa informação gravada aqui, ó. Vamos gravar isso. Além disso, nós vamos passar também o campo nome e o campo sobrenome. Assim. Posso colocar aqui. Opa, tem que fazer, né? É dis.nome. Não posso colocar da mesma forma. Dis.sobrenome. Eu não tenho, não é o mesmo nome, né? Eu poderia colocar só nome e sobrenome se fosse o mesmo nome, né? O ECMAScript permite, mas não é igualzinho. Então, o nome vai ser igual a dis.nome e o sobrenome igual a dis.sobrenome. Isso se eu for gravar, né? Então, eu vou fazer isso. Vejam que eu não tenho esse perfil. Vou voltar aqui no exemplo. Nos perfis, na Firestore, eu nem tenho esse profile aqui criado. Vamos ver agora se vai dar certo na hora de salvar isso. Eu vou colocar aqui o nome como Eduardo da Silva e vou salvar. Vamos ver se ele criou aqui a coleção. Deixa eu dar um Enter aqui. Ele criou a coleção, já criou os dados aqui dentro do Eduardo da Silva. Está criadinho aqui. Se eu agora, vejam só que interessante, eu vou fechar aqui. Se eu vir para o Home e voltar aqui no perfil, o perfil já está criado aqui. Agora, se eu quisesse atualizar aqui, né, se eu colocar agora aqui, ó, professor Eduardo da Silva, e vier inspecionar o código, né, vejam que agora nesse exemplo, se eu vier aqui no console e mandar clicar em salvar, então eu vou limpar aqui, ó, se eu clicar em salvar, ele vai mostrar o update. Eu tenho que fazer o código do update. Como é que vai ser nesse caso, então, o código do update? Ele vai ser bem parecidinho, né, não vai mudar muito, mas o que nós vamos fazer é um await fb.profileCollection. Nós vamos pegar o documento que a gente quer, e o documento que a gente quer é o documento que tem o Profile ID, que tem o ID do perfil, que nós salvamos aqui, que vai ser na realidade igual aquele perfil.id. Quero fazer uma busca por esse ID, que é único no meu sistema, né, naquela coleção, e vou fazer um update. Pronto. Nesse update, só quero alterar 2 campos. Eu quero falar que o nome vai ser igual ao dis.nome. Vou dizer que o sobrenome vai ser igual a dis.sobrenome. O ID associado eu não quero alterar, e o nome, sobrenome, só esses dois que eu quero fazer alteração. Então, eu vou voltar agora aqui nos exemplos, né? Eu vou colocar prof. Eduardo, vou salvar, ele vai fazer a alteração, não mostrei nenhuma mensagem, mas aqui já está alterado a prof. Eduardo da Silva, ele alterou no servidor, né? Eu posso vir aqui no Home, posso voltar no perfil, o perfil já está alterado, está funcionando bem. Para finalizar agora, eu vou fazer a mesma coisa com a lista de tarefas. Um método um pouquinho diferente. Eu não vou fazer o método de excluir tarefas, porque nós podemos buscar uma adaptação daquele outro exemplo que eu já fiz numa outra playlist que eu já comentei. Então, eu só vou mostrar como buscar esses dados e esse exemplo está pronto. Nós não precisamos mais dar nenhuma continuidade a ele, né? Eu não vou fazer a edição e a exclusão de recursos, porque é só buscar nos exemplos anteriores. Aqui, nesse método home, né, novamente, eu vou voltar aqui no código. Eu vou voltar aqui no código dele. Pronto. No home. Nós vamos primeiro trabalhar com o método, também vamos importar, né? Nós vamos importar asterisco sfb from arroba plugins / firebase. Prontinho. Nós vamos começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer é o método mounted. Aqui eu não vou fazer ele assíncrono, eu vou fazer ele diferente um pouquinho. Certo? Igualzinho aquele lá. Eu vou colocar um dis.uid. Ele já vai ter aqui um ID igual a vazio, por padrão. Vai ser igual a uma fb.out.currentuser.id, a mesma informação que nós já tínhamos. E eu vou mandar executar um método chamado dis.readTasks. Né? Eu vou até chamar ele de ler tarefas. Pronto. Ler tarefas. Agora eu vou fazer esse método ler tarefas. O método ler tarefas
vai ter o seguinte, ó, vai ser um método assíncrono, chamado de ler tarefas, buscar tarefas do servidor, né? Buscar do servidor, talvez seria um nome melhor, né? Vamos fazer assim. Buscar tarefas do servidor. Vai ficar bem visível o que a gente está fazendo aqui, né? Neste caso, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou limpar esse método de tarefas aqui, vou deixar ele vazio já, né? Não vai ter nada aqui gravado. Se eu salvar agora e vier aqui, ele tá limpando, né? E vier aqui, ó, ele já está com as tarefas vazias. Nesse exemplo agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou de novo limpar, porque pode ser que já tivesse coisa gravada ali dentro, então minhas tarefas vai ser igual a vazio. E agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar um conjunto de tarefas, eu vou chamar de log tasks, porque eu chamei lá no servidor de tasks, né? A gente chamou de profile e tasks, né? Vai ser até bom ter nomes diferentes, né? Await fb.tasks collection. Esse nome tasks collection aqui, ó, é o nome que eu importei aqui nesse Firebase. Eu chamei de tasks collection, que é o db.collection.tasks. Eu podia colocar também fb.db.collections.task, entre parênteses tasks. Mas eu já tenho essa funçãozinha que faz isso aqui para mim. Neste caso, eu quero pegar um where e eu quero buscar as tarefas pelo proprietário. Então, cada lista de tarefas está ligada a uma pessoa. Desculpa. Então, cada lista de tarefas está associada a uma pessoa, né? E eu vou verificar se o proprietário é igual ao dis.uid. Eu poderia, se eu não colocasse esse where aqui, ele vai pegar todas as tarefas que estão gravadas na lista de tarefas. Aqui eu quero pegar as que estão associadas àquele proprietário. Então eu vou pegar cada uma dessas tarefas, né? O log tasks foi associado e não foi usado, né? Então deu um errinho aqui. Então eu vou fazer um for para cada, né? Eu vou criar uma constante para cada documento que eu tenho nesse meu log tasks. Opa, tem nesse meu log tasks. .docs, porque esse meu log tasks ele vai me retornar um objeto, e dentro desse objeto vai ter um array de documentos, né? Porque esse objeto tem outras informações ali referentes à consulta que a gente fez. Ele me retorna um array de documentos, e é esse array de documentos que eu quero percorrer. Se for vazio, pronto, não vai fazer nada, né? Vai ser um array de documentos vazio e vai percorrer sem problema nenhum. Se tiver alguma coisa ali dentro, então nós vamos pegar cada um desses documentos e aí nós vamos gravar ele aqui nessa minha lista de tarefas que eu coloquei ali. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o dis.tarefas.push e nós vamos, então, gravar aqui duas informações. O ID, que é igual ao doc.id. Nós vamos colocar o title, ou título, né? Vai ser igual a doc, eu vou chamar de título. Título doc.data.título. Assim. Posso colocar data, posso colocar outras informações. Até vou salvar a data também para a gente ver como é que fica isso. Tá aqui essa informação. Só que agora, na hora de renderizar, né? Na hora de renderizar, olha só, eu peguei tarefa of tarefa, eu posso usar como chave o ID e renderizar o título. Pronto. Agora tem um ID aqui também na minha lista de tarefas. A lista de tarefas está vazia, não tem nada criado aqui ainda. Mas se eu mandar adicionar uma tarefa, como é que a gente pode fazer agora para adicionar uma tarefa? Né? O adicionar uma tarefa que já tinha, ao invés de eu fazer esse prevent default, não preciso mais fazer isso, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou apagar isso aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó, também vai ser um método assíncrono, porque ele vai precisar gravar algo no servidor. E eu vou fazer aqui uma coisa dupla, né? Eu vou gravar algo no servidor e depois eu vou ler de novo no servidor. Ou seja, vai ter um custo duplo aqui, mas só para a gente ver de forma didática como isso acontece. O ideal mesmo seria talvez eu gravar os dados no servidor e fazer um append direto na lista, né? Mas nós vamos fazer passo a passo, né? Uma leitura aqui. Então, vou fazer um fb.tasks collection. Neste caso, eu vou mandar adicionar o quê? Eu vou mandar adicionar um título que vai ser igual ao meu dis.novatarefa, que é a informação que está lá no input, né? Nós já fizemos essa tela aqui antes, né, no vídeo anterior, foi um vídeo bem longo, né? Então não vou poder passar por ele inteiro. Eu quero gravar também uma informação de data, né? A data de gravação, data de criação, vou colocar assim, data de gravação, que vai ser um new date,
E aqui nós vamos poder formatar essa data, né? Eu vou colocar um toISO string, e quero fazer um slice dela, eu quero pegar só a data dela, pronto, né? Opa, tem que colocar uma vírgula aqui. E eu quero gravar também o proprietário. Uau, né? E o meu proprietário vai ser o dis.uid, para depois poder fazer a busca dele. Prontinho. Depois que eu fiz essa gravação, se tudo está certo, eu falo que o dis.nova-tarefa é igual a vazio, e depois disso eu posso mandar a ler de novas tarefas, né? Dis.buscar tarefas do servidor. Fiz, tal, e mando buscar as tarefas do servidor, e ela vai buscar as tarefas lá e vai gravar tudo para mim. Vamos fazer um teste? Então a gente volta agora aqui para o servidor. Eu vou colocar aqui assim como estudar Vue.js. Vou mandar adicionar. Ele mandou buscar no servidor. Será que ele gravou no servidor? Vou vir aqui, ó. Vou atualizar essa listagem para ver se tem aqui agora tasks. Tem uma tasks e tem um estudar Vue.js associado ao meu proprietário, ao meu usuário. Né, ó, prontinho. Estudar JavaScript. Tarefa. Prontinho. Tá aqui, tá tudo certo. Né? Perfil gravando. Se eu sair daqui, né, e acessar com outro usuário agora, né, ó, eduardo.silva, @ifc.edu.br, eu vou colocar uma senha Eduardo também. Posso colocar qualquer e-mail aqui que ia funcionar, né? Vou falar que sim, eu quero criar. Ó, eu tenho um perfil, uma lista de tarefas vazia, um perfil vazio, porque é um outro perfil. Eu vou colocar aqui uma nova tarefa de teste, ele vai adicionar, associado a um outro usuário, né? Posso sair daqui, voltar novamente com aquele primeiro usuário que eu criei e colocar aqui, pronto, um login, né? Ok, ó, tá aqui aquelas duas informações. Inclusive aqui, né, eu poderia agora mostrar o nome do meu usuário mesmo, né? Poderia, ao invés de eu colocar esse nome fixo que está aqui, eu poderia buscar o nome do meu usuário, pegar do perfil, que é o nome do usuário, e gravar essa informação correta aqui dentro, né? Mas eu teria que fazer aquela leitura que eu fiz do perfil duas vezes, né? No programa principal e também naquela tela de perfil. Eu posso fazer isso sem problema nenhum, né? Ao menos para ter esse nome sendo gravado. Bom, é uma forma que a gente tem de fazer. Eu não vou fazer essa alteração agora, ou talvez a forma ideal, que seria até seria usar um Vuex, né? Isso aqui está estático, né? Lembrando bem, poderia usar o Vuex para poder guardar essas informações que são usadas em vários componentes. Isso pode ser um assunto interessante para a gente ver em outros vídeos daqui para frente. Com esse ciclo de vídeos que a gente teve, né? Já teve lá um vídeo de 1 hora e pouco, agora mais um vídeo de quase 50 minutos, ou um pouco mais. A gente fez uma aplicação completa, né? Integrando o Vue com o Vue Router, usando o Vuetify e acessando os dados dentro da Firebase com autenticação por usuários, né? Se nós voltarmos agora aqui na Firebase, na parte da autenticação, a gente já vai ver duas contas criadas, né? E já temos aqui toda a coleção, né? A parte de banco de dados com várias informações sendo registradas aqui dentro. Só tem um perfil, porque só salvei os dados de um perfil. Se eu voltar aqui para esse usuário, para aquele outro usuário lá e criar um perfil para ele, pronto, vai ter mais um perfil sendo adicionado aqui e vai funcionar tudo perfeitamente bem. Espero que esses vídeos aqui tenham sido muito úteis para você, que você possa fazer um bom uso dele e agora poder aprimorar e colocar muito mais exemplos, como, por exemplo, né, vir aqui agora e poder escolher uma tarefa ou marcá-la como realizada, com risco, poder criar tarefas, abas com tipos de tarefas diferentes, né, tarefas para fazer dentro de casa, fora de casa, poder colocar outras informações adicionais. Isso pode evoluir muito e você tem toda uma estrutura do Vue.js disponibilizado e também da integração dele com a Firebase, que facilita um monte a construção de aplicações.